começando mais um Ed 3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed 3. Estamos mais uma vez aqui, eu, Rafael Medeiros, com Michel Braga e Gabriel Spangero, para falarmos da derrocada do Dallas Mavericks. É este o assunto principal do episódio de hoje. Neste momento, o Dallas acaba de perder mais um jogo para o incrível time do Charlotte Hornets. Segunda derrota seguida, inclusive, do Dallas para o Hornets nessa semana, inclusive. E vamos comentar um pouco das mudanças que aconteceram aqui no Mavis, como o Mavis chegou a essa situação, o time que era praticamente ali quarto, quinto colocado, hoje fora da zona de play-in, em 11º colocado atualmente na tabela. Mano Mixel, Gabriel Spangero, muito bem-vindos. Vamos começar este episódio falando, tristemente, obviamente, vocês sabem do meu carinho pelo Tesouro. Por que que o Tesouro tá tão abandonado? Acho que a única pessoa, antes de falar do Dallas, a única pessoa que ficou feliz com esses dois jogos foi o Michael Jordan, né? Porque era desastre total. Ficou feliz pelo Hornets ganhando. Michael Jordan que falou que vai vender a parte Tá dele no querendo vender. Hornets, né? E vai ganhar muitos bilhões de dólares aí. Puro trader, né? Queria fazer um parênteses aqui. Se tem uma coisa que eu não compro, Rafael Medeiros, é que você está triste. Porque por mais que você goste do Tesouro, todos gostamos, hoje pode ser o dia do fim de uma das maiores secas de playoff da história da NBA. Se é que não é a maior, é a maior em atividade, certamente, não sei se é a maior da história. Boa pergunta. Que é que se o Golden State ganhar do Wolves hoje, normal, sendo um dia normal, caso isso aconteça, Kings está de volta aos playoffs. Play-in já está garantido, né? Mas de volta aos playoffs então. Então, queria só fazer esse parênteses antes de falar de Dallas, que tem uma coisa que eu não acredito, é que o senhor está triste. Você não consegue esconder o seu sorriso, inclusive. Está de orelha a orelha. Mano Mixel acaba de tirar o meu destaque final desse episódio. Pode dar destaque. Você repete do mesmo jeito, não tem problema. Spoiler. Estou feliz, mas... Vamos falar disso quantas vezes for necessário. Estou feliz, mas ficarei mais feliz hoje, se Deus quiser, durante o terceiro quarto de Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, quando o Golden State amassar o Wolves num terceiro quarto mortal, como sempre faz. Histórico, né? Histórico. Mais histórico do que muitos dos terceiros quartos que foram parte de campanha de título. Isso aí. Agora vamos falar dos Mavericks. Voltando. Eu resumiria a temporada do Dallas na seguinte frase: no começo estava ruim, depois parece que piorou, e no final estava igual no começo. Porque em momento algum o Dallas teve grandes momentos na temporada, né? Acho que é indiscutível que o Doncic jogou muito nessa temporada, fez jogo de 60 pontos com triplo-duplo, enfim, foi Doncic, né? Que é o que a gente sabe. Mas o time sempre ficou ali com dificuldade, transitou na zona de play-in várias vezes, às vezes conseguia um pouquinho mais para cima, mas enfim, sempre ali na meiuca da tabela, na melhor das hipóteses. Tanto é que começou a se gerar uma pressão em cima do front office que precisava se mexer, que precisava dar um time pro Doncic, que precisava dar para ele companheiros que permitissem que esse time fosse um contender. O Doncic nunca se posicionou muito publicamente sobre isso, acho que sempre foi bem... pesou bem suas palavras, até para não piorar a situação e tudo mais, mas a pressão da torcida era muito grande. E o time, num movimento questionável, a gente já falou desse movimento aqui, trouxe o Kyrie Irving para ser essa segunda estrela aí, para ajudar, né? Eu sempre achei que o time do Dallas, para além do Doncic, era medíocre na melhor das hipóteses, razoável no máximo. Depois da troca, eles ainda abriram mão de dois jogadores úteis, que eram o Dorian Finney-Smith e o Spencer Dinwiddie. Ficou mais difícil de construir um time ali. Tem muita gente que falou antes e está falando agora, não, Kyrie e Doncic juntos não dá certo, não vai dar certo por causa do estilo de jogo e tudo mais.
Eu acho que é cedo para falar desse tipo de coisa, né? A gente está falando, no fim das contas, de 15 jogos, alguma coisa, sendo que ambos ficaram fora em vários momentos, enfim. Agora é fato que é um encaixe um pouco mais difícil de fazer funcionar quando você tem dois jogadores que gostam de conduzir a bola, que gostam de atacar muito, enfim, que transitam ali pelas posições 1 e 2 ali ambos, enfim. Então, assim, eu acho que pode dar certo ainda, mas talvez vai precisar de mais tempo. E o Dallas, para essa temporada, o Dallas não tem tempo. E para fechar isso aqui, que eu acho que talvez é um grande problema, algo está acontecendo lá, além do que a gente enxerga em quadra. E não estou aqui falando que tem algo a ver com o Kyrie, acho que não tem. Mas a gente tem visto entrevistas, uma icônica do Doncic essa semana, que ele só faltou se esconder debaixo da bancada, de tanto desânimo. Não que ele estivesse se escondendo da entrevista, mas enfim, de tanto desânimo que ele estava sentindo, linguagem corporal totalmente para baixo, enfim, tudo mais. E uns dias antes do Jason Kidd, falando alguma coisa do tipo: se a gente não classificar, tudo bem, é só mais uma temporada, ninguém vai morrer por causa disso. Sobre uma entrevista, você fala: pô, mas peraí, cara, vocês estão na briga para classificar, não é hora de falar que tá tudo bem se não classificar. Então, assim, algo não está funcionando bem. Acho que reduzir isso à dupla Kyrie Doncic, ou a troca que aconteceu, é uma grande simplificação, é até uma injustiça com o Kyrie, que sempre leva a culpa de tudo que dá errado em qualquer coisa que acontece num raio de 100 km de onde ele está. Eu acho que ele, pelas informações que a gente tem, ele não me parece ser o culpado disso. Acabou de terminar o jogo aqui, os outros 3 titulares do Dallas somaram para 5 pontos na partida. Doncic fez 40, Kyrie fez 21, se eu não me engano, e os outros 3 titulares fizeram 5 pontos. Acho que alguns tiveram uma minutagem baixa, talvez tenha tido alguma lesão, não acompanhei o jogo aqui para saber, mas enfim, tem muito pouca coisa além dos dois. O Rafa acho que depois vai trazer alguns números que ele pesquisou aqui gentilmente para nós sobre desempenho de defesa, mas enfim, é uma defesa que não tem funcionado também. E o ataque, por mais que seja um ataque competitivo, não é bom o suficiente para compensar a ineficiência da defesa, principalmente quando a gente vê que só 2 jogadores de fato ajudam, né? E talvez o Jason aqui também não ajude muito quando ele pega, por exemplo, o Christian Wood, que na minha opinião é um bom jogador, e não dá minutagem pro Christian Wood, deixa o Christian Wood fora, enfim. Provavelmente o Wood vai embora agora no final da temporada, porque se não me engano ele é free agent. Não vai querer continuar nesse time, nessa situação. Não vejo por que ele ia querer. Ele pode. Se for para não ser protagonista, pelo menos vamos não ser protagonista de um time bom, né? Que vai brigar por alguma coisa. Não ser protagonista de um time cheio de problema, como é o caso do Dallas. Eu acho que o que você trouxe, Mano Mixel, foi completamente claro a questão do semblante do Doncic, né? Ele era um dos principais jogadores que você sempre via em quadra, dando risada, aquele jeito dele, moleque, né, de jogar, tudo mais Feliz, né? tranquilo, feliz. E nessa entrevista que você comentou pós-jogo aqui, que foi de sexta-feira para a derrota do Hornets, você falou, cara, é frustrante, é tão frustrante que você não me vê mais sorrindo na quadra, porque realmente tá complicado. E chega a ser tão frustrante, aí ele deixa entender, né, fala que não é só o basquete, né, então, pô, tem problemas dentro de quadra, igual você acabou de comentar, e fora de quadra, obviamente, que por todo o treinamento de lidar com a mídia, ele não abriu nada, né? Mas alguns sites estão falando que ele estava se referindo principalmente a lá atrás, quando trocaram o Brunson, que era um cara que, pô, ele se dava muito bem, ajudou muito na temporada passada. E o Brunson sempre dá aquelas alfinetadas de que, pô, ele teria renovado com o Mavs, acho que, se eu não me engano, por 55 milhões de dólares, por 3, 4 anos, não lembro a extensão. E o front office não quis, e aí cai de novo o peso sobre o front office, as cagadas que podem ter feito ou não. E ele vai lá pro Knicks, ganha acho que mais do que o dobro, não lembro o número exato, mas era mais de 110 milhões fácil. E, pô, o Knicks tá em quinto ou em sexta na Conferência Oeste. Pô, conseguiu tá em quinto, né, Rafa? Elevar o nível do Knicks. Então, assim, acho que fica essa pulga atrás da orelha que a gente já tinha comentado, que, pô, se o Brunson não tivesse aqui, o que poderia ser diferente? Eles nem trocaram, né? Eles simplesmente perderam. Eles perderam. Dallas não ganhou nada com isso. Jalen Brunson saiu de graça. O Knicks é atual quinto colocado e provavelmente a gente vai ter um confronto
Cleveland Cavaliers e New York Knicks na primeira rodada dos playoffs. Cara, eu concordo muito com essa visão de que o erro ele começou lá atrás, na off-season ainda, com a saída do Jalen Brunson de graça, especialmente com a temporada que o Jalen Brunson vem fazendo pelo New York Knicks, né? Acho que o entrosamento que você tinha, tanto do Brunson com o Doncic, ou do Brunson com a segunda formação do Mavis, eu acho que dava uma sustentação muito grande para esse time. E vale lembrar que ano passado, mesmo em jogos em que o Doncic estava fora, esse cara segurou muito o time, inclusive em alguns momentos dos playoffs do ano passado. Playoff, na série, a primeira série que foi contra... Vou pesquisar aqui, mas ele foi o cara da série. Exato. Porque o Doncic estava fora no começo dos playoffs, né? E ele Contra o levou Utah Jazz. Contra o Jazz. Foi. Todo mundo achava, quando o Doncic se machucou, que já era pro Dallas e que o Utah Jazz ia atropelar. Não foi o que aconteceu, cara. E muito por conta do Jalen Brunson. Então, assim, eu acho que o erro começa ali quando eles perdem um grande... não protagonista, que o Doncic vai acabar sendo sempre o protagonista desse time, mas o segundo melhor jogador deles, de graça, sem receber nenhum ativo em troca. Eles poderiam muito bem ter feito uma sign and trade com o Jalen Brunson. Eles não queriam o Jalen Brunson. Faz uma sign and trade, assina com ele, troca ele por alguma coisa, pelo menos, mas não deixa sair de graça do jeito que saiu. Um jogador que hoje tem média de mais de 23 pontos pelo Knicks, cara, com aproveitamentos absurdos nessa temporada, né? E que tá levando o Knicks a uma campanha muito, muito, muito boa. Então, acho que esse é o erro, e é mais erro ainda, na minha visão, porque você perde o Jalen Brunson de graça, aí da metade da temporada você vai lá e faz o quê? Troca pelo Kyrie Irving para ficar 3 meses com o Kyrie Irving, não saber se ele vai renovar com você, num contrato expirante, e perdendo como o Mano Mixel trouxe, o seu principal ativo defensivo. Então, é muita, na minha visão, é muita falta de inteligência do Dallas olhar para isso, fazer isso, na verdade, e não achar que vai dar errado, né? Ou que alguma coisa tinha errado ali nesse meio do caminho, né? Eu acredito, obviamente, que não dá para comparar o Kyrie Irving com o Jalen Brunson. Acho que o Kyrie Irving é um melhor jogador, é um jogador muito bom. Mas o problema foi tudo que aconteceu em termos de contexto. Se fosse uma troca 1 por 1, até beleza. Mas, 1, não foi uma troca. 2, você deixou escapar um ótimo jogador que tem se demonstrado. E 3, para piorar o cenário, você perdeu o seu principal jogador defensivo, que era o Dorian Finney-Smith, né? Desculpa, vai lá. Vai lá, Rafa, vai lá. Não, eu ia falar, e você ainda perdeu o seu segundo armador, o armador da segunda rotação, que era o Dinwiddie. Então, você mexe demais no time, você acaba mexendo demais no elenco como um todo, né? Sem conseguir, na minha opinião, repor, especialmente a defesa, que eu acho que a gente vai falar já, a altura. Você não repôs a altura da defesa. E no meio da temporada, né? Porque se você tem todo um tempo para preparar, para pensar o time, talvez dá para criar um contexto em que esses caras consigam performar. Não é que eu acho que seja errado fazer trocas no meio da temporada, é só que elas funcionam melhor, geralmente, quando você tem um time no qual falta alguma coisa específica que está identificada já, e você busca essa coisa, e esse jogador às vezes cai ali para complementar isso, para dar o que falta para o time brigar por um título, enfim, por uma posição melhor. No caso do Dallas, não foi isso. Ele foi simplesmente o desejo de jogar uma segunda estrela lá dentro do elenco. Só isso, não é? Ah, não, o Kyrie vai conseguir aportar essa e essa coisa aqui que nós não temos hoje e o time vai ser melhor depois com o Kyrie. De novo, eu até acho que o time pode sim ser melhor com o Kyrie, porque simplesmente ele está falando de Doncic e Kyrie, mas talvez vai precisar de tempo, talvez vai precisar ser preparado. Isso, tempo que a gente não sabe nem se vai ter, porque o contrato é expirante, a situação claramente não é boa, né?
enfim. E Dallas, chegando, o Kyrie pode não renovar, aí do jeito que tá completamente frustrado, o Doncic tenta forçar uma troca, aí eles não pegam, o Brunson saiu, perdeu a galera toda, pô, e aí? Aí cai aquele peso gigantesco de novo, pô, vai ter que fazer um rebuild, alguma coisa assim. E, eu, pô, vai lá, comente. inclusive, queria começar aqui a campanha Doncic no Houston Rockets. Muito bom, muito bom. E é só completar que é aquela máxima esportiva, né? Em time que tá ganhando não se mexe, né? Pô, você tudo bem que não ganhou, não chegou até o máximo do máximo das vitórias na temporada passada, mas ele tinha um time que conseguiu chegar mais longe do que todo mundo estava esperando, né? Então, aí você perde, igual a gente já falou, os principais ativos ao longo de 6, 7 meses que tá acontecendo essa temporada. Pô, foi assim, uma derrocada abaixo que ninguém esperava e não foi legal. E eu acho que tem um ponto aí, né? Eu acho que o Mano Mixon foi muito preciso no discurso quando ele fala assim: quando você traz uma grande estrela, tipo o Kyrie, você espera que essa grande estrela ela supra, né? Ou ela eleve, né? Porque ela é uma grande estrela, num patamar o seu time em coisas que você não tem. Vou dar um exemplo que é ruim, mas vocês vão me entender. Por que talvez o Wolves, lá no começo da temporada, fez a troca pelo Gobert? Porque quais eram as defesas as deficiências do Wolves? Rebote defensivo, rebote ofensivo e proteção de aro. Então, opa, peraí, eu vou trazer uma grande estrela, eu vou pagar muito caro, como o Wolves fez pelo Gobert, mas porque eu vou trazer um cara que ele é muito fora da curva nesses parâmetros aqui, conforme as estatísticas dizem. Eu não acho que o Dallas olhou para isso. Eu acho que o Dallas olhou assim, cara, no Nets funciona Kyrie e Durant. Por que daqui não vai funcionar Kyrie e Doncic? Só que, cara, o elenco de apoio do Nets, e a gente tá vendo isso, o Nets voltou a ser sexto colocado agora na Conferência Leste, o elenco de apoio do Nets era muito melhor que o elenco de apoio do Dallas. Mas muito melhor. Isso sem ser brilhante. É no mínimo constante, né? E você tem bons jogadores medianos. É um cara que o Nets sempre teve no banco jogadores que você podia pôr em quadra, de novo, cada um com as suas características específicas, e eles eram capazes de, às vezes, num jogo fazer 15, 20 pontos, como Seth Curry, Joe Harris, enfim. Até o japonês, gente. Sempre esqueço o Yuta nome dele. Watanabe. Watanabe, exato. Tinha o Fez melhor aproveitamento da liga de 3 esse ano. 51%, cara. todos esses caras que a gente está citando aqui, que nunca foram titulares, é forte, mas não eram titulares frequentes do time do Nets, jogariam no time do. Assim, o Seth Curry não, porque você é exatamente Doncic e Kyrie, então, né, enfim, é bem no lugar, mas ele é melhor do que os outros 3 titulares do Nets, praticamente, né? Enfim. Não, o próprio, você pegar, né, você falou isso, o próprio Nick Claxton. O Nick Claxton seria titular do Mavs, cara. Sem a menor. Tranquilamente. Se bem que talvez o Jason Kidd colocasse ele na segunda unidade, né? Porque aparentemente ele não gosta muito de. Ele gosta muito do Maxi Kleber, nada contra o Maxi Kleber, não acho que é um jogador horrível, mas eu prefiro que for. É. Apesar que o Max Kleber começou do banco hoje, mano, Mixel, pra sua alegria. Ele não foi titular contra o Hornets. Talvez por isso tenha perdido. Talvez. E nem ele, nem o. Ele foi com o Dwight Powell na 5. Nem ele, nem o Woody. É. Agora, vocês falaram, e aí, ouvindo vocês, eu queria até ouvir vocês. Quando a gente olha número, o ataque do Mavs até melhora em relação ao período pré e pós-Cari, né? Você tinha o 8º melhor ataque, hoje você tem o 7º. Só que a defesa piora, na minha visão, de uma forma bem drástica, né? Você sai da 22ª melhor defesa, entre aspas, para ser, nem vou falar o número de cima para baixo, vou falar de baixo para cima, para ser hoje a 5ª pior defesa da NBA, o Dallas Mavericks. Então, tá muito claro que o problema não é necessariamente, e acho que um pouco disso que você trouxe, Maurício, não é só, entre aspas, necessariamente o encaixe dos dois no ataque, mas é como esse time ficou vulnerável. Eu acho que sim, porque quando a gente pensa em 26ª melhor defesa, 5ª pior defesa,
Na prática, você até trouxe a lista lá, né? Tirando o Kings, que compensa com um ataque que tem funcionado muito bem, a gente está falando de times que não brigam por nada. A gente está falando de Rockets, a gente está falando de Pacers, que é um pouquinho melhor, Spurs. Spurs. Times que não só não brigam com nada, como há quem diga que eles querem perder de propósito. Pacers talvez não, mas... Eles querem brigar pelo Wembanyama, né? Só isso. Então, assim, na prática, quando a gente pensa em times competitivos, Uhum. só tem uma defesa pior do que a do Dallas, que é a do Kings. E, de novo, o Kings consegue... Também o Kings aí fica tentando ganhar jogo de 176 a 175, né? Não tem defesa que resista a isso, mas enfim. O Kings, de alguma forma, consegue equilibrar, consegue compensar com um ataque bom bastante para produzir um saldo positivo ali. Dallas não. O ataque do Dallas até é bom, é capaz, né? De novo, você bota dois caras desse nível, é impossível que eles não vão pontuar, é impossível que eles não vão criar jogadas. Mas, aparentemente, o preço que está sendo pago é muito grande. É um time que, no momento, não funciona. Ele piorou depois da trade deadline. E acho que tem um entorno que está se formando cada vez mais pesado, que vai... O front office vai precisar de muita habilidade para reverter esta situação. E passar a confiança de que vão conseguir montar alguma coisa no mínimo digna, né? Exato. Então eles têm uma decisão, obviamente uma decisão que não é só deles, mas de se renova ou não renova Kyrie. Se renovar, ou mesmo se renova, não renovar. Como compor esse time para fazer esse time ser competitivo. Porque o que a gente vê hoje não é algo que, não, tá ruim, mas parece que a gente tá a uma troca grande de distância de ter um time melhor. Não. Mais coisa vai precisar acontecer para esse time funcionar. Porque o Dallas tem a maior parte das suas picks futuras, se eu não me engano, então ele poderia buscar uma outra troca grande em alguma situação para adicionar um terceiro jogador ali ao grupo de. Mas não, Do Kyrie. não são escolhas muito altas, mas são escolhas de primeira rodada, sim. Na verdade, olhando para esse time de agora, você começa até a achar que talvez essas escolhas sejam mais interessantes do que a gente talvez tenha pensado, né? Mas a pergunta é, se adicionar mais um jogador ali, vai funcionar? Isso não é boato, uma sugestão de troca que alguns torcedores postaram no Twitter esses dias foi exatamente atrás do Rudy Gobert. Porque talvez o Wolves não esteja muito contente com o que aconteceu lá, se bem que eu não sei se eles vão querer passar o Gobert, mas enfim, porque admitir... Pagou muito caro e que deu errado. Né, depois de pagar tudo que pagou nele, e numa temporada desistir. Mas vamos supor que essa troca acontecesse, né? Não vou aqui me preocupar com como. Eu não sei se Kyrie, Doncic e Gobert vai ser o núcleo de um time vencedor, de um time extremamente competitivo. Assim, eu esperaria para ver. Então, assim, mesmo que eles façam uma troca grande, não me parece que está uma troca de distância de ser um dos grandes times da NBA. O que eles poderiam fazer, igual a gente acabou de falar do Nets, né? É ter um entorno, os role players lá, que são já no mínimo constantes e que dão esse suporte pro Kyrie e pro Doncic jogar, né? Quando eles foram, o Kyrie chegou no Dallas, teve aquele primeiro jogo lá que eles jogaram juntos e foi 40 pontos para cada um. E se eu não me engano, acho que foi só o Christian Wood que tinha feito mais de 10 pontos. Pô, você vai depender toda vez dos dois fazerem atuações espetaculares para ganhar. É o que o Mano Mixon sempre fala disso, né, pô? Não é assim que vai conseguir chegar longe exigindo absurdamente de dois jogadores no máximo. Você precisa ter um entorno, no mínimo, que ajude. E eu tava puxando os números aqui, é muito louco. O Doncic é, na atual temporada, o segundo melhor cestinha da liga, né? Ele tem 32,9 pontos de média. Ele só perde pro Embiid, que o Embiid tem 33,3 pontos de média. E o Kyrie, quando vai pro Dallas, ele aumenta a média de pontos dele também. Ele sai de 27,2 no Nets para 27,9 no Mavs. Então, você vê que não é um problema necessariamente ofensivo. E eu concordo muito. Eu acho que não é um problema. Óbvio que você precisa achar um encaixe ofensivamente para esses dois. E até pensando aqui, enquanto o Mano Mixon falava, me veio muito o Celtics.
Me veio muito assim, como é que o Celtics demorou para encontrar um jogo coletivo ofensivo com a dupla JJ, né? Jason Tatum e Jaylen Brown, porque em determinado momento era uma dupla que buscava o isolation, buscava o jogo mano a mano, e meio que, né, não existia um jogo ofensivo coletivo. Acho que o Celtics melhorou muito e hoje é um dos melhores ataques da NBA, inclusive fazendo isso nesse jogo coletivo. Só que o Celtics demorou, vamos pôr aqui, 3 anos para fazer isso. Pelo menos 3 anos para fazer isso, Tempo né? que não parece que o Dallas tem. E não parece ser o tempo que o Dallas quer esperar e principalmente que a sua principal estrela vai querer esperar. Então, eu acho que fazer uma aposta como foi essa, e aí eu volto lá no primeiro ponto, ela não só era muito arriscada, mas era muito melhor você ter feito essa aposta com o cara que já estava ali. Com alguém que já estava ali dentro, que sim, foi capaz de criar um basquete coletivo, não só ofensivamente, vamos lembrar, o Dallas Mavericks, vamos voltar o Finney-Smith para esse time, e com o Jalen Brunson, foi a 4ª melhor defesa da temporada passada, pessoal. Sim. Então, não tem como, né, não há por que mudar tanto, e acho que se olhasse para o time do ano passado e falasse assim, poxa, tá faltando 1, 2 trocas aqui para a gente ser campeão, concordo. Agora, olhar esse time de hoje, eu não acredito, principalmente com o que se desenhou, que seja um time com 1, 2 trocas também vai mudar e vai mexer para ser campeão. Pelo menos já esteve mais perto disso. Já, e acho que foi aquela nossa velha história, né? O problema é amar demais. Eu acho que o GM, o front office do Mavs amou demais esse time e falou assim, rapaz, falta só um cara bom aqui, gente. Foram atrás do Os Kyrie. dois vão resolver, só que não. Só que não. Muito bem, meus amigos. Acho que essa dissecada aqui sobre a derrocada do Dallas Mavericks foi muito importante. Vale lembrar que desde o jogo de ontem, tanto as declarações do Doncic quanto as do Kyrie foram muito impactantes. Então, são declarações, como o Mano Mixon falou, que nos dão a entender que está existindo algo, né, ali que a gente não enxerga. Vale lembrar uma última coisa, que o Mano Mixon falou isso no comecinho aqui, quando a gente começou a conversar, a torcida do Mavs é uma torcida diferente. A torcida do Mavs, do Mavs é a que, na minha visão, se assemelha um pouco mais com uma torcida de futebol brasileiro. É a torcida que xinga, é a torcida que vai, é a torcida que... Até porque o seu próprio dono é um cara extremamente atuante, que tá lá todo jogo, fica ali sentado, xinga todo mundo. Então, meio que é algo... O exemplo vem do próprio Mark Cuban, né? Então, eu acho que é uma torcida diferente que bota mais pressão ainda. A gente viu vários jogos aí, o Kyrie discutindo com torcedores do próprio Mavericks na beira da quadra. Então você vê que é um clima um pouco mais hostil do que o clima em outros times. O próprio Lakers, que é uma das maiores, uma das maiores franquias da NBA, tem uma das maiores torcidas dos Estados Unidos, não tem tanto essa animosidade na beira da quadra quanto a gente vê, por exemplo, do Mavis, o que eu acho que isso só piora a situação do time no atual momento. Ajudar não ajuda. É isso aí. Você falou da declaração do Kyrie, a gente sempre espera que o Kyrie faça comentários polêmicos, né? A declaração dele foi, acho que no mínimo, sensata, né? Tava dando uma olhada aqui, ele falou, pô, eu já tive em outros jogos, né, numa situação complicada, abaixo de 50% e buscando por as últimas posições dos playoffs, e, cara, a gente tá abaixo do esperado, vamos levantar a cabeça e melhorar pro próximo jogo. Você fala, gente, o Kyrie tá falando, tipo, uma coisa sensata? Por Até enquanto, estranho, mas, tipo... por tudo que transparece, a gente não pode botar a culpa nele. Exatamente. É isso aí. Meus amigos, falamos muito de Mavis. Algum destaque adicional neste episódio, além, obviamente, de que hoje pode ser que o laser roxo acenda sem mesmo o Sacramento Kings jogar? Olha, tô até olhando o horário do jogo aqui, 9h30 da noite. 9h30 hoje.
Vai passar no ninguém vai Amazon perder. Prime. Vai Vai passar no ter. Amazon Prime aí. Amazon Prime, se quiser, comenta esse jogo aí, hein? Tá disponível. Bom, destaque que faltam menos aí de 10 jogos para os playoffs, cara, e todo mundo muito ansioso para isso, com certeza. Fala aí, mano Mixon. Não, eu ia falar, muito bom, realmente está chegando a reta final, ansioso aí para ver a conclusão das grandes histórias dessa temporada, ansioso para o próximo draft, que teoricamente tem alguns jogadores bem interessantes aí chegando para a NBA, enfim, então os próximos 3 a 4 meses serão divertidos. Mano Mixon, quem vai pro play-in aí no Oeste? Nesse bololô do Oeste? É difícil cravar, né? Eu acho que. E assim, é um bololô que, teoricamente, de Timberwolves até Utah Jazz, eu acho que o Portland já era, tá? Não, já, os caras, o Lillard não vai mais nem jogar. Ele não vai jogar os últimos jogos. Até Utah Jazz, eu acho que ainda pode, mas eu acho que o Utah Jazz não vai. Utah Jazz, eu acho que nem quer tanto assim. Então eu acho que fica ali de Minnesota, Lakers, Pelicans, Thunder e Mavs. Sendo bem sincero, cara, difícil dizer. Minha lógica aqui diz que talvez o Thunder ainda dance, mas a minha torcida é para que o Mavericks dance. Ou seja, Wolves, Lakers, Pelicans e OKC é a sua torcida. E aí só trocaria OKC por Mavericks na sua racionalidade. Eu também acho difícil apostar contra o Doncic. Eu acho que nessas horas Ele vai chegar, colocar a bola embaixo do braço e falar, vamos, Ele né? acabou de fazer 40 pontos e o time perdeu pro Hornets, né? Mas... enfim. Eu não duvido também continuar do jeito que tá aqui, que a gente falou. Wolves, Lakers, Pelicans e OKC, dado todos os problemas que a gente falou do Dallas hoje, com esse asterisco do Tesouro. E no leste? Cadê leste? Esse aí pra mim tá muito definido. No leste, acho que realmente... Tá bem. O leste ficou bem definido, acho que o começo foi um pouco conturbado, mas depois da metade pra frente cravou ali, eu acho que quase que todas as nossas previsões no começo. Tudo bem que o Knicks a gente nem tinha colocado, e o Knicks tá lá em cima, né? Então coloca essa ressalva. Eu acho que Nets e Heat brigam aí pela sexta vaga direta ainda, né? Mas eu acho muito difícil, por exemplo, que o Wizards consiga tirar alguém do play-in. Então quem vai para play-in é Bulls, Toronto, Atlanta, e aí ou Brooklyn ou Miami a ver ainda. Faz sentido. Tá legal essa briga pelo sexto colocado no leste, né? Sim. Os dois, não. Ontem foi confronto direto e o Nets ganhou. Belíssima vitória do... Que tá dando gosto de ver esse time do Nets jogando um coletivo bem legal. Bem Sim. legal mesmo. Bem legal. Muito bem, meus amigos. Meu destaque final, já que o Mano Mixel roubou, e a gente já falou do Kings umas 18 vezes nesse episódio, meu destaque final vai, pensando já em playoffs, eu tô muito, muito, muito curioso e quero muito assistir os jogos dos Sixers nos playoffs, porque eu acho que ele, Joel, o Cruel, embidão da massa, está extremamente com sangue no olho e o homem quer o título, entendeu? Título MVP, ele quer tudo. Ele quer tudo. Vai, O Sixers está vindo numa jornada assim absurda e cara, acho que esse time tem tudo aí para chegar ali, brigar bastante. Acho que vai ter vai ter um confronto Sixers e Celtics, muito provavelmente, que eu acho que vai ser extremamente decisivo. E o Bucks está se salvando demais com esse primeiro lugar no leste aqui, de pegar esse confronto logo numa segunda rodada, hein? Com certeza, o Bucks está muito bem. Se a gente for pensar hoje, né, o Bucks vai pegar aqui os possíveis adversários, né? Essa galera que a gente falou de play-in, não consigo imaginar o Bucks tendo grandes problemas com eles. E mesmo quando a gente fala de Knicks ou Cavs, que seriam hoje o quarto e o quinto, eu também não acho que o Cavs talvez incomode um pouco, mas difícil imaginar ganhando uma série de 7 jogos. Então, com esse primeiro lugar, é a melhor campanha da liga, eu acho que o Bucks está se credenciando fortemente a uma final de conferência. E aí sim, seja quem vier, seja Celtics, seja Sixers, eu acho que vai ser talvez bonito. a grande série da temporada. Concordo.
Você comentou do Embiid, ele levou pro pessoal o comentário lá do Draymond Green, né, que ele tinha falado que o Joker é o cara mais difícil de ser marcado. Ele falou, não, pera aí, então que a gente vai mudar isso aí. E destruiu a galera. E, cara, eu Ele sou ganhou muito... o jogo, mas Mas ele foi, o Draymond Green voltou atrás e falou, olha, o cara mais difícil de marcar é o Embiid, tá? é você, tá, tudo bem. E assim, cara, eu tava torcendo muito pro Jokic ganhar o MVP, porque eu gosto muito dele, acho que ele tem um QI realmente de basquete privilegiadíssimo, mas a versatilidade de Joel Embiid nessa temporada é assustador, cara, assustador. É assustador. Eu num confronto entre ele e o Antetokounmpo numa final de conferência, Imagina. cara, vai ser lindo. Ele é mais completo, né? Com certeza. Mas vai ser lindo, cara. Vai ser lindo. Porque assim, você imagina um matchup que não vai ser. O Antetokounmpo não vai defendê-lo. Quem vai defendê-lo é o Brook Lopes, muito provavelmente. Que é hoje o melhor defensor da liga, né? Então, cara, vai ser. Playoff. Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Meus amigos, mais alguma coisa? Podemos encerrar? Vamos encerrar. Domingão assistiu o Kings mais tarde. Kings não, Wolves e Warriors. Já tô emocionado aqui. Esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed 3. Fiquem bem. Fiquem bem. Um grande abraço e até a próxima, galera. Valeu! Valeu, abraço.